É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque. Tô chegando com muitas informações, uma entrevista do Gerson para você não perder nenhum minuto, assistir na sala do lado do filhão, da filhona e curtir o barato. Eu tô trazendo só o filé e os novos reforços do Flamengo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Você aciona o sino da notificação para todos os vídeos, você sabe que isso é muito importante. E vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muita coisa para a gente conversar, para a gente debater. Antes, eu quero começar aqui parabenizando o meio-campo do Flamengo, Gerson. Uma apresentação extremamente boa, um jogador solto, e vou dizer para vocês mais, eu percebi um Gerson bem mais amadurecido, sabia? Percebi um Gerson, a Europa fez muito bem para esse jogador. Não se surpreendam se o Gerson voltar ao Flamengo rendendo muito mais do que quando foi embora. Gente, é só vocês observarem, eu vou chamar a entrevista dentro de poucos instantes, é só vocês observarem a felicidade estampada na cara do jogador. É um negócio impressionante. Sabe aquela parada? Poxa, me esforcei, tô aqui realizando meu sonho. É isso que eu senti no semblante, na fisionomia do Gerson. O tempo todo você via que, independente das perguntas espinhosas da coletiva, nada tirou o bom humor. O Gerson foi debochado nessa coletiva de imprensa. E eu acredito que motivos para isso não faltaram. Afinal de contas, eu vi muitas críticas, mas vi poucas pessoas exaltando as conquistas do Gerson, a minutagem em campo, as participações, assistências, gols. Se você for pegar tudo isso, você vai ver que o cara foi bem, gente. Vocês vão ver que o cara foi bem. O cara teve participações interessantes. Então eu vou falar sobre os novos reforços do Flamengo depois do Gerson. E agora eu vou fazer questão de trazer para vocês aqui o Gerson fazendo um desabafo sobre as críticas que recebeu por estar voltando ao futebol brasileiro, falando sobre seleção, falando sobre venda de camisa, um dos momentos mais engraçados da coletiva. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessas partes que eu separei. Primeiro, o Gerson com desabafo sobre o futebol brasileiro. Nós mesmo, brasileiros, erramos muito nesse sentido. Porque nós temos sempre praticamente os melhores jogadores, onde ajudamos muito os europeus com isso, cedendo nossos jogadores para lá. E nós mesmo criticamos o nosso futebol, onde a gente tinha que fazer do nosso futebol uma elite. Pensa, a gente tem os melhores jogadores, praticamente. Tem claro que existe muitos jogadores bons lá também. Mas a gente critica o nosso futebol, sempre fala que se voltar para o Brasil é um tiro no pé, onde a gente dá força para eles lá, falar o que nós mesmos falamos, mal do nosso país, mal do nosso futebol, onde na verdade eu acho, pensando assim por mim, agora eu estou falando por mim, que o nosso futebol tinha que ser uma elite. Tinha que ser uma elite. Pelos jogadores que temos, é só parar para pensar. O campeonato. Olha o campeonato, quantos clubes tem, como os jogos são difíceis. É difícil você ir num jogo e ganhar de 7-0, 5-0. Na Europa eu vejo direto acontecendo isso. Vem jogar aqui no Brasil, é 2-1, 1-0. Então acho que, eu falando por mim, como ser humano, a gente tem que parar um pouco para pensar nesse sentido. Em só nós mesmos brasileiros acabamos batendo no nosso
no nosso esporte, nos nossos jogadores, no nosso campeonato, onde agrega muitas coisas, como nós jogadores, né, que trabalhamos, vocês também como repórter. Eu acho que a gente tinha que dar mais moral para o nosso país, parar um pouco de pensar no país dos outros, pensar mais no nosso, que a gente cresceria muito mais. Gerson ironiza as críticas que foram feitas, segundo alguns jornalistas, dele não ter dado certo na França. Olha só o que ele respondeu. Marcos, uma das camisas mais vendidas, isso porque eu fracassei, né? Mas tá bom, vamos embora. Segue. Como eu falo, quando eu estou trabalhando, eu tento sempre, independente de onde é que eu esteja, tento sempre fazer o meu melhor. Fico feliz por ter feito uma boa passagem lá, mais feliz ainda por estar voltando. E sobre o carinho da torcida, eu não tenho tanta coisa para falar, porque a palavra, na verdade, é gratidão, né? Gratidão. É como eu falei na outra pergunta que me fizeram. Imagine você jogar no teu time do coração, ganhar títulos e ser respeitado e ter um carinho da maior torcida do mundo. Acho que só quem vive que pode dizer, porque não tem como eu estar aqui explicando para você o que é. Então só tenho gratidão, dizer que estou muito feliz pela volta e agora eu tenho que devolver isso para eles dentro de campo. A motivação que fez o nosso Coringa voltar. Ser o Flamengo, ser um gigante, o carinho e respeito que eu tenho pelo Flamengo. O principal motivo foi esse, ser o Flamengo. Quando você tá com a cabeça de sair de um clube, mesmo tendo proposta de outros lugares, que o Flamengo entra na situação, aí é complicado. Então o principal motivo foi esse, por ser o Flamengo e ter a grandeza que tem, foi esse, ser o Flamengo. Esse foi o principal motivo, não tem outro. Será que ele ficou chateado por não ter sido convocado para a seleção brasileira? Procuro sempre trabalhar e fazer meu trabalho com excelência no clube onde é que eu esteja, para que surja uma oportunidade de estar representando meu país. Felizmente a Copa passou, não fui, fiquei triste, mas também fiquei mais triste ainda por a gente não ter chego e não ter conseguido ser campeão, onde isso não ia interferir em nada para mim, porque eu estando lá ou não, eu sou brasileiro, tenho que torcer, porque tenho muitos amigos lá, companheiros. E o Flamengo, cara, como eu falei, é um gigante. Os olhos estão sempre virados para o Flamengo, mas para mim chegar na seleção eu tenho que estar bem aqui, tenho que fazer bem, porque aí não adianta nada eu estar no Flamengo e não estar fazendo bem, não adianta nada. Mas meu primeiro foco é no Flamengo, tenho que estar focado aqui em fazer as coisas e isso daí depois vem na consequência. Quem curtiu a coletiva do Gerson, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês pensaram. Os novos reforços do Flamengo chegarão: goleiro, meio-campo, atacante pela ponta e, se der certo, também um lateral direito. Vamos por partes. Marcos Braz viajando amanhã com Bruno Spindel para Buenos Aires. Lá vão resolver a situação do goleiro Rossi, vão resolver a situação do meia Quinteiros. O Flamengo já trabalha em fase avançada para anunciar um atacante. E lateral direito, o Flamengo está atento ao que vai acontecer no mercado. Então essas informações são as informações que eu tenho fresquinhas para trazer para vocês aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque. Obrigado pelo carinho, pela audiência e vamos juntos.